sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar a respeito dos critérios de divisibilidade. Mas antes eu queria pedir a você, se caso você não for inscrito, que se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, comenta. Assim você vai estar me ajudando e me incentivando a colocar mais conteúdos como esse e para o crescimento do canal também. Esses critérios de divisibilidade, eles nos dizem, nos mostra quando um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Quando eu falo de divisível, um número é divisível por outro quando o resto da divisão é zero. Um exemplo, 15 dividido para 5 é 3 e não sobra nada, o resto é zero. Portanto, a gente diz que 15 é divisível por 5. Então, vamos lá. Quando que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 quando ele for par. Ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu coloquei aqui 4 números para a gente verificar se são divisíveis ou não por 2. 264, por exemplo. 264 é divisível por 2, por quê? Porque termina em 4, que é um algarismo par. Portanto, o número é divisível por 2. Se a gente fosse efetuar a divisão, o resultado seria 132, né? E o resto, 0. 3.547. Sem efetuar a divisão, a gente pode afirmar que ele não é divisível por 2, pois termina em 7. 7 é um algarismo ímpar. Portanto, não é divisível por 2. 1958. É divisível por 2, pois é par, termina em 8. 56.421 não é divisível por 2, pois é ímpar, termina no algarismo 1. Vamos para o 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Um exemplo, o número 234, para saber se é divisível por 3, a gente soma os algarismos, 2 mais 4, mais 3, mais 4. Isso dá 9, né? E 9 é divisível por 3. Portanto, 234 é divisível por 3. 3.547. 3.547, vamos verificar. 3 mais 5 dá 8. Mais 4 dá 12, mais 7, 19. 19 não é divisível por 3, portanto, 3.547 não é divisível por 3. Caso você tenha dúvida com relação ao 19, que é a soma, você pode, novamente, você pode somar os algarismos. 1 mais 9 dá 10. E o 10 a gente sabe que não é divisível por 3. Portanto, 3.547 não é divisível por 3. 856.421. Sem fazer a divisão, a gente pode saber se ele é divisível por 3 ou não. Vamos somar os algarismos. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 2, 25. 25 mais 1, 26. A soma deu 26. 26 não é divisível por 3. Até mesmo porque se a gente somar os algarismos, 2 mais 6, isso dá 8. E 8 não é divisível por 3. Logo, esse número aqui não é divisível por 3. 856.421 não é divisível por 3. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos dígitos formar um múltiplo de 4. Ou seja, para saber se um número é divisível por 4, a gente vai observar só os dois últimos dígitos. Vamos verificar esses números. 64, no número 264, o 64 é divisível por 4.
Então, 264 também é divisível por 4. 47 não é divisível por 4, pois 47 dividido para 4 vai dar 11 e sobra 3. Logo, 1347 não é divisível por 4. 1956, 56 é divisível por 4. 56 por 4 dá 12, 13. Deixa eu ver, 13 vezes 4... Não, dá 14, aliás, desculpe, dá 14. Então, 1956 é divisível por 4. Já 856.421 não é divisível por 4. Por quê? Porque termina em 21. 21 não é divisível por 4, logo o número em si não vai ser. E essa foi a regra da divisibilidade por 4. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Então é fácil de identificar. Por exemplo, 260 é divisível, pois termina em 0. Ok. 3.547 não é divisível por 5, porque não termina nem em 0 nem em 5, termina em 7. Logo, ele não é divisível. 1945 é divisível por 5, porque termina em 5. Ok. 856.421 não é divisível por 5, pois não termina nem em 0 e nem em 5. Então, desses, apenas 2 são divisíveis por 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, aqui a gente usa a regra do 2 e do 3, que eu já falei anteriormente, que por 2 é ser par. Um número tem que ser par para ser divisível por 2. E por 3, a soma de seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então, são as duas regras que a gente aplica para verificar se é divisível por 6 ou não. Por exemplo, 264, ele é divisível por 2, ok. E ele é divisível por 3, verificando a soma, 2 mais 6 dá 8, 8 mais 4, 12. 12 é a soma dos algarismos, que é divisível por 3. Então, verifiquei que ele é divisível por 2 e verifiquei que ele é divisível por 3. E assim ele é divisível por 6. Ele cumpriu os dois requisitos. Já esse outro número eu já posso descartar. Por quê? Porque ele termina em 7. Ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, ele não é. 3.547 não é divisível por 6. Esse outro número, 2.958, ele é divisível por 2, pois termina em 8, que é par. E vamos verificar se ele é divisível por 3. 2 mais 9 dá 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 8, 24. 24 é a soma dos algarismos. 24 é divisível por 3. Portanto, 2.958 é divisível por 6. Esse último número, 856.421, não é divisível por 6, porque ele não é divisível por 2. Ele não é divisível por 2 porque ele é ímpar. Logo, ele não é divisível por 6. Um número é divisível por 8 quando os últimos 3 dígitos formam um número divisível por 8. Agora, com relação ao 8, você vai observar os 3 últimos dígitos do número, os 3 últimos algarismos. Por exemplo, 3.801, os 3 últimos formam o número 801. 801 não é divisível por 8. Por que eu sei disso? Porque 800 é. Se eu dividir 800 por 8, dá 100. Já o 801 vai sobrar 1. Logo, ele não é divisível.
Portanto, 3.801 também não é divisível. Agora, 5.208 ele é divisível. Por quê? Porque observando os três últimos dígitos, nós temos 208. 208 ele é divisível por 8. Porque o 200 por 8 dá 25. E 8 por 8 dá 1. 25 mais 1 dá 26. Portanto, 208 dividido por 8 dá 26. Isso faz com que 5.208 seja divisível por 8. 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Essa é a mais fácil de verificar. Nesse caso, 42.320 é divisível por 10, pois termina em 0. E 430 também é divisível por 10, pois termina em 0. Os outros dois não é divisível por 10, pois não termina em 0. E por último, o 7. Eu deixei o 7 para o final, porque o 7 é um critério mais complicado de se verificar. Não é tão difícil, mas desses que eu mostrei, o 7 é o mais difícil. Se um número é divisível por 7, se o dobro do seu último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resulta em um número divisível por 7. Para verificar se o número é divisível por 7, você vai pegar o último algarismo do número. No 315, o último algarismo é o 5, né? Você vai dobrar ele. O dobro de 5 é 10. E você vai subtrair esse dobro do restante do número, sem o último algarismo. Por exemplo, eu tirei o 5, ficou só o 31. Quando você subtrai, isso aqui dá 21. 21 é divisível por 7. Portanto, o 315 é divisível por 7. Então, 315 é divisível por 7 porque no final do processo aqui eu obtive um número que é divisível por 7. Fazendo o mesmo procedimento para esse outro número, 4.636, a gente pega o último número, o último algarismo, melhor dizendo, dobra ele, o dobro de 6 é 12, daí você subtrai do restante do número, sem o último algarismo. Ficou 463 menos 12. 3 menos 12 dá 1. Menos 2, aliás. 6 menos 1 dá 5. E 4 menos nada é 4. Você também pode repetir o processo quando o resultado não for fácil de verificar. Ainda for um número grande como esse. 451. Vou repetir o procedimento, Pega o último algarismo, dobra, o dobro de 1 é 2 e subtrai do restante. 45 menos 2 dá 43. 43 não é divisível por 7, porque 7 vezes 6 dá 42 e 7 vezes 7 dá 49. Logo, esse número aqui, 4.636, não é divisível por 7, porque no final do processo obtive um número que não é divisível por 7. E esses foram os critérios de divisibilidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Aqui tem muitos outros vídeos como esse no canal. Você pode estar procurando a respeito de divisão, de multiplicação, MMC, MDC, que são assuntos relacionados a desse vídeo. E isso é tudo por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.